Começando mais um podcast Me Casa, eu sou Cássio Rossini e Rodrigão mais uma vez aqui, né? Mais uma vez. Nesse mesmo canal. Nesse mesmo canal. Nessa mesma horária. E contando hoje, histórias. exato. Hoje vamos contar uma história boa aqui de uma mulher que é referência no mercado imobiliário. E a gente sabe que faltam referências femininas no mercado imobiliário. Então, por isso que a gente gostou muito de trazê-la aqui. Obrigado por aceitar seu convite. E ela tem um movimento também que é muito legal, que ela vem criando aqui nos últimos anos. A gente já participou também de um evento que ela fez. E a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui para vocês entenderem os detalhes da carreira dela, né? Fiquei sabendo que faz obra de aeroporto até. Faz obra de aeroporto, só para você ter uma ideia. Sim. A gente nunca nem chegou perto de uma dessa, né? Não. Vamos entender como que isso é, como que funciona. E tem um movimento muito legal com as mulheres, né? É isso, há Então- muitos anos já mentorando várias mulheres, inserindo elas no mercado da construção, né? Que Exato. é um ponto muito importante, né? Falta um pouco, né? Sim, exatamente. E hoje, seja bem-vindo aqui, então, Krika Mariam, que é a CEO e fundadora da Once, né? Obrigada pelo convite, meninos. É uma honra estar aqui, na verdade. Vocês Honra é que nossa. já tiveram com a gente também num dos primeiros eventos maiores, né, da Sim. ONCE. E vamos trocar essa ideia aí hoje, bater esse papo sobre as mulheres na obra, no dia a dia, no canteiro também. É isso. Primeiro eu queria pedir para você dar um resuminho da Once, o que é a sua empresa que você criou, e aí depois a gente vai percorrendo um pouco sobre sua trajetória, como que você chegou até aqui hoje. Esse projeto, na realidade, com mulheres, ele aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás. Quando eu comecei a estudar engenharia, eu já sabia que eu queria empreender na engenharia. E aconteceu um fato muito engraçado. Quando eu estava na metade da minha graduação, eu pedi demissão da Gerdau e fui buscar um estágio na obra, porque eu sempre falei, a única coisa que eu quero na minha carreira é atuar com obra. É loucura, né? É loucura. Você já vê que é uma pessoa diferente. E aí eu fui concorrer a uma vaga de estágio na obra, numa grande construtora de Florianópolis, e era uma vaga por indicação, então eu sabia que a vaga não ia rodar em nenhuma página, que ela veio de indicação de uma amiga. E aí, na semana da entrevista, meu namorado chegou lá em casa, era meu namoradinho da faculdade, ele falou, Krika, vou fazer uma entrevista na empresa X. Aham. A mesma empresa que eu. Eu e ele fomos fazer essa entrevista. Ele recebeu a indicação também. Ele recebeu a indicação de uma amiga dele lá dentro também. E aí fomos fazer essa entrevista nessa empresa, era uma vaga de estágio na obra. E ele falou, Krika, na realidade eu nem vou fazer essa entrevista, porque eu sou um mero estudante de engenharia, você já é técnico de edificações, já trabalha com projeto, é estudante de engenharia também, então você vai ser escolhida. Eu falei, não, faça entrevista, vamos ver o que acontece. Fomos fazer entrevista, uma semana depois ele me liga, chorando, porque ele é de Libra, né? Krika, você não vai acreditar. Eu que fui chamado para essa vaga. E aí eu levei um choque muito grande, mas fiquei feliz, porque ele levou a vaga. E eu pensei, bom, se eu quiser atuar com obra, eu vou ter que ter meus próprios clientes, né? Então, eu antecipei essa minha trajetória de buscar clientes para começar a empreender. E comecei a trabalhar como autônoma já durante a minha faculdade ainda. Caraca, logo na primeira experiência você já percebeu que, pô, não ia ser fácil, que talvez iam fechar mais portas para você do que o normal e já decidiu mudar o rumo já. Já decidi mudar o rumo. Aquela porta fechou, eu já abri a minha janela, né? Caraca. Opa, eu vou por aqui, eu vou ter meus clientes. E o engraçado é que, às vezes, muitas histórias de sucesso começam com um não, né? Você ficou triste por não ter passado na entrevista. No primeiro momento, No né? primeiro Sim. momento. Mas olhando pra trás, você queria ter passado? Não. Então, às vezes a gente olha para um não de uma maneira muito errada. Às vezes não, é porque não era para ser, toca o caminho pro outro lado. E aí vai. O mais Exatamente. interessante foi que você não fez isso, não ficou tomando vários nãos, né? Você Isso que eu achei precisou engraçado. perceber logo, né? Que, puta, acho que não, esse não é o caminho. Mulher decidida já. Então, E isso é um grande aprendizado, principalmente para quem empreende, quem tem seu negócio, né? Às vezes uma porta se fecha e a gente tenta ficar ali empurrando ela para abrir. E não é, às vezes, o caminho é outro. Tem outras portas abertas. E se a gente não se abre para isso, a gente se torna incapaz de perceber, né? O caminho de cada um, porque a gente já tem um caminho, eu acredito muito nisso, né? Quando a gente olha para trás, a nossa história, a gente pode até fazer esse exercício. Se a gente olha para trás, tudo se conecta, tudo tem um passo a passo. Às vezes, algo que aconteceu que
aparentemente foi ruim, é bom para frente, né? É muito verdade. E aí no seu primeiro cliente foi não também? O meu primeiro cliente foi não também. Eu levei muitos nãos, viu? Muitos nãos, porque imagina, eu era estudante ainda de engenharia, já comecei a empreender, então eu não tinha um CREA ainda, eu era técnica de edificações, então fazia projeto e queria fazer obra. Então eu levei muitos nãos nessa jornada empreendendo no começo, até entender que eu queria uma estratégia. Eu lembro que todos os dias, quando eu comecei a empreender, eu me perguntava o que eu vou fazer para não brigar por preço no mercado. Eu quero ter uma construtora, eu quero fazer reforma, mas eu não quero brigar por preço, não quero ser mais uma. E aí essa pergunta ficou latente muito tempo. Todos os dias me perguntava como que eu vou fazer para não brigar por preço. Até que um dia comecei a atender, fiz a minha primeira obra para uma mulher, uma cliente mulher. Eu lembro que minha segunda cliente, quando chegou, era uma mulher, Cris, o nome dela, inclusive, minha xará. E as duas tinham um padrão. As duas não tinham um marido ou uma figura masculina para estar com elas na obra no dia a dia. Então, as duas, eu vi passar por uma situação muito complexa com a mão de obra. Na época, eu era só gestora, não tinha minha equipe ainda, e vi elas passar por uma questão muito complexa assim na obra. Eu pensei, caramba, essas mulheres, elas precisam de uma empresa que elas possam estar acolhidas e poderem reformar. Imagina quantas mulheres deixam de reformar a casa ou ampliar seu negócio porque não se sentem seguras, não sabem aonde recorrer, como perguntar. E aí surgiu a ideia do meu primeiro negócio, foi a Woman Engenharia de Mulheres. Então, minha primeira empresa de reforma residencial, eu comecei para ajudar mulheres. E, lógico, né, eu fiquei na negação um tempo, falei, não, como que eu vou ter uma empresa de engenharia para mulher? Vão achar que eu sou uma mulherzinha. E aí eu fiquei uns 3 meses relutando, falei, não vou fazer. Até, em dado momento, eu falei, bom, vou ter que fazer, porque é algo que está acontecendo para mim, uma janela que se abriu, vou fazer e a logo vai ser cor-de-rosa. Aí fiz uma logo cor-de-rosa com cinza e comecei a trabalhar com essa consultora de mulheres. E aí, lógico, né, foi tomando proporções gigantes. Eu entendi uns 3 meses depois que era um negócio de impacto, então fui fazer mentoria, entender como que lida, como que inclui as mulheres, e comecei a entender como que incluía mulheres no canteiro. Formei a equipe toda feminina, tinha mulheres no canteiro, então eletricista, pintora. Caraca, todas as funcionárias eram mulheres, Todas realmente. Mulheres. Que legal, então não era só a parte do serviço em si, a empresa não era para mulheres, Era mas só era cliente, feita de mulher. mulheres também, né? Feita de mulheres, exatamente. Aí, lógico, tinha os homens também junto na equipe, né? E a gente foi integrando essas equipes. Então, ela nasceu assim, dessa forma também do não, né? De entender uma dor do mercado, que era as mulheres quererem construir e não ter um lugar para conseguir fazer isso. E isso faz quanto tempo? Isso faz mais ou menos uns 5 anos. 5 anos. Uns 5 anos. Mas você diz assim, que as mulheres não se sentiam confortáveis para conduzir obras e fazer reforma por causa do clima em si da obra, com muito homem e tudo mais, aquele negócio meio hostil, falta de respeito, assim. tudo, né? Era isso? Eu acho que um dos feedbacks que eu mais recebia de clientes mulheres é que comigo elas se sentiam confortáveis para perguntar. Então, ela queria perguntar por que a mesa era daquele tamanho, por que tinha um cano ali. E elas comentavam comigo, né, que em obras anteriores que elas já tinham feito, elas não perguntavam isso, ou por medo, de repente, do cara falar algo que não era uma verdade. Então, ela trazia muito esse feedback, no sentido de se sentir segura tendo uma mulher ali gerindo a obra dela. Entendi. E aí você começou a captar esses clientes e desenvolver essa empresa naquela época. E como que foi esse começo da empresa? Começou a captar muito cliente, começou a fazer sucesso rápido já? Foi muito rápido. Porque quando eu comecei a empreender, eu lembro que eu falava, onde eu vou conseguir clientes? Porque quando a gente tem um negócio, se a gente não tem cliente, a gente não cresce, né? Sim. Ele que mantém a porta aberta. E na época, isso há 10 anos atrás, teve um dia que eu estava andando de ônibus, que meu carro estava quebrado para a faculdade, e eu falei, caramba, onde que eu vou conseguir meu cliente, né? Onde que está meu cliente? E eu notei naquele dia, na volta, que todo mundo estava no celular. E eu falei, o meu cliente está no celular, eu preciso estar numa rede social. E aí a gente começou um trabalho na rede social, a gente colocou foco no Instagram, porque muitas arquitetas e até arquitetos se conectaram com o nosso trabalho.
por elas provavelmente também sofrerem algum tipo de preconceito gerindo obras. Então, a gente acabou atraindo muitas arquitetas. A gente cresceu 520% em um ano. Foi muito rápido, foi muito intenso. E aí, junto a esse primeiro começo da empresa começar a expandir, e junto eu fazendo mentoria, porque eu queria entender mais de negócios de impacto, eu não queria errar, aconteceu a pandemia. Então, na pandemia, vocês também devem ter sofrido, entre aspas, né? Vocês trabalharam pra caramba, né? Sim. Todo mundo reformando, todo mundo querendo ajustar alguma coisa dentro de casa. Então, juntou a ideia do negócio, sendo chamado para entrevista, sendo chamado para saber mais, junto com a pandemia. Então, foi um crescimento muito rápido e muito intenso nesse sentido. Eu fiquei curioso aqui parece que você tem um negócio com o seu propósito muito forte, né? Porque no começo lá da empresa que você se candidatou, você recebeu um não, já decidiu que você precisava captar clientes. Tipo, não é normal, né? No primeiro. Aí quando você foi criar o seu produto, né? A sua empresa, você falou, não quero brigar por preço. De onde vem essa sua, sei lá, essa busca pelo propósito, essa mentalidade? Tem algum contexto para isso ou foi algo do momento mesmo? Não, na realidade eu sempre estudei muito sobre mentalidade, muito sobre diferenciação. Então eu sempre tinha muito claro que eu ia fazer minha faculdade e eu não queria ser mais uma no mercado, eu queria fazer valer aquilo, né? Então sempre vim muito com essa mentalidade de expansão. Tanto é que é o que eu ensino hoje para as mulheres, né? Entender os seus comportamentos para conseguir se destacar. Porque hoje o mercado da construção civil ele é muito competitivo, né? Ele é bem competitivo. Muito. Então, se você não se destaca por uma questão, e não é reinventar roda, não é nada excepcional. Às vezes é um detalhe que você tem dentro da tua capacidade como ser humano. Um atendimento diferente, uma escutativa diferente, alguma tratativa com o cliente diferente. Então, eu sempre fiquei de olho, o que eu tenho de bom aqui que eu consigo potencializar? Eu sempre olhei, é isso aqui que eu tenho de dificuldade, mas eu vou olhar para aquilo que eu tenho de muita potência. Eu sempre dei foco na potência. Lógico que eu tenho os meus desafios também, meus pontos fracos, mas eu não dou muito foco para eles. Até porque quando você está começando uma empresa de reforma também, é normal você fazer qualquer coisa, né? Eu atendo qualquer cliente, qualquer tamanho de casa, obra comercial, residencial, condomínio fechado na rua. Tudo. A minha primeira obra foi com uma mulher e foi a reforma de um telhado. Imagina, quando apareceu, eu fiz o projeto para ela, falei, vou fazer. Imagina se não vou fazer reforma de um telhado. E quando você foi fazer a sua primeira obra, você já sentia que você estava preparado ou você apanhou muito nessa primeira obra? Quais foram os aprendizados que você teve ali que, isso aqui fez total diferença, porque senão não teria dado certo? Eu apanhei muito, porque a gente não aprende nada na prática, na graduação sobre obra. Principalmente sobre gestão de pessoas. No fim, a gestão da obra nada mais é do que gestão de pessoas. Você entender o mecanismo de cada uma e quando você trabalha com pessoal de obra, você trabalha também com nível de consciência um pouco menor, né? Então, às vezes tem um pouquinho mais de ego ali, você tem que cuidar do que você fala. Outro ponto, quando a gente trabalha com mão de obra masculina, mão de obra no geral na obra, a gente trabalha também com nível de consciência. Imagina, em casa, ele faz o que ele quer, às vezes, com a mulher dele. Ele chega bêbado, ele bate, às vezes, na mulher, e a mulher continua lá. E aí o cara chega na obra, tem uma mulher gerenciando ele. Para ele também é um baque, né? No sentido cultural, no sentido de expansão de consciência. Então, o desafio maior é sempre gestão de pessoas, sempre. É entender como que ele funciona, como que você fala, qual tom, se é mais rápido, mais devagar. Como que lida com isso? Acho que é o maior desafio. Eu imagino que lá no começo, quando você estava formando a sua equipe ainda, você deve ter tido muita dificuldade com os primeiros contatos, né? Os primeiros fornecedores, os primeiros prestadores de serviço. Conseguir mão de obra só feminina. Exato. Né? Porque já não é algo comum, né? Você ter mulheres, né, na obra. Exato. E aí, de homem já é difícil ter mão de obra, porque o pessoal já reclama que a mão de obra é escassa e principalmente mão de obra de qualidade, né? E aí você já nichou para mulher, então você foi, realmente no mais difícil, né? E eu sempre buscava indicação já. Alguém conhece uma mulher? Porque às vezes a mulher ela não estava atuando pelo simples fato de não ter oportunidade. Aconteceu, inclusive, com uma delas que eu tinha na equipe. Ela não estava atuando, ela era muito boa. Para vocês terem uma ideia, ela tinha colocado piso em todas as casas da rua dela. Caraca! Só na indicação ali. Só na indicação. E ela fazia de graça
para aprender. Então, quando ela veio para a obra, ela veio muito boa. Ela mesma fez o próprio curso colocando piso na casa das pessoas na rua dela. Então, ela já veio muito boa, ela já veio muito lapidada. Eu sempre falava, ela poderia dar curso de instalação de cerâmica. E é muito comum isso na mão de obra feminina. A minha eletricista também, ela tinha curso. Às vezes, você trabalha com um eletricista, um pintor que nunca fez um curso, não sabe nem ler a latinha nas orientações de como pintar. E a mulher, ela tem um pouquinho mais esse cuidado. Como ela é mais insegura por estar num ambiente que naturalmente não é para ela, ela acaba se especializando mais. Entendi, ela se prepara mais já, porque ela já sabe que a competição para ela vai ser maior, né, no caso. Se a gente tivesse mais mulheres na obra, ia dar menos errado as coisas. Na verdade tem alguns estudos que mostram, né, que as mulheres, elas têm alguns erros muito menores do que homens, né. Elas se atentam a detalhes, e a obra é puramente detalhe, né? Homem, ele tá cagando pros detalhes muitas vezes, de tudo, né? Entendi. Mas essa empresa que você fundou ainda não era o ONCE, né? Como ela é hoje. Ainda não era o ONCE. E aí, nasceu, depois de um tempo, foi crescendo essa questão de comunicação, e as pessoas vêm perguntar como que faz para se destacar, como que é esse posicionamento estratégico, de nichar. E aí comecei a ensinar algumas mulheres, até o ponto que eu não conseguia mais ficar na obra. Não conseguia mais ficar na obra. E eu tinha um incômodo muito grande de estar ali no dia a dia. E eu quis entender o que era aquele incômodo, né? E aí, novamente, o propósito, né? Eu entendi que era ajudar mais mulheres. E aí começou esse processo de lapidar toda a metodologia que eu tinha aprendido de posicionamento, mentalidade, e levar isso para as mulheres. Então, isso começou há mais ou menos 2 anos atrás. E em março desse ano em diante, eu comecei a dar um pouquinho mais de foco, fazer mais a plataforma que não era tão lapidada, fazer eventos. Então, comecei a trazer isso para as mulheres no geral, né? Entendi. E como você sente a inserção das mulheres nesse processo? Tipo, você sente que elas estão abertas a esse mundo novo, né? Porque imagina assim, nem tem contato com o mercado imobiliário. E aí, de repente, ouve uma mulher como você falar e se inspira e, tipo, como que elas recebem isso? Elas têm muitas barreiras a serem quebradas? Elas têm muitos bloqueios ainda? Como que funciona? Sim. Então, mas eu acredito que a grande questão que eu vejo das mulheres é a dissonância cognitiva, no sentido de, eu comecei a trabalhar, mas eu acho que é assim mesmo, né? Estou trabalhando aqui, atendendo meus clientes, atendendo tudo que vem. Então, ela acha que aquilo é normal. Mas o que eu tento trazer para elas, né, e as mulheres que passam pela mentoria, elas entendem que o posicionamento estratégico, principalmente quando tem um nicho, potencializa muito o negócio delas. Principalmente quando a gente fala de região de São Paulo, né? Quanto mais nichado, quanto mais específico, mais autoridade você gera para o teu negócio. Então, trago isso para dentro. Eu acredito que uma grande questão ainda, muitas vezes, é dela entender a potência dela mesmo, e principalmente em questão de obra. Tem muitas mulheres que desistem de atuar em obra, justamente por esses desafios que a gente passa, né? De alguma equipe insubordinada, a liderança feminina. Mas você percebe ainda que elas deixam de tentar por conta disso ainda? Ainda deixam de tentar. Eu recebo relato todos os dias de mulheres, cheguei na obra, me questionaram e eu desisti. Eu acho que a obra não é para mim. Então, acontece bastante. É até triste isso, né? Porque imagina quantos profissionais que a gente perde no mercado, porque ela já tem uma barreira tão grande, né? Que ela nem entra no negócio para ela começar a se arriscar um pouco, né? Tipo, a gente fala até por nós, a gente se formou junto, né, Martim? Engenharia. Não foi engenharia civil, foi de produção. Sim. A nossa sala tinha o quê? Tinha 8 mulheres de 40. Nossa. 8. E ainda a nossa era a que mais tinha mulher na faculdade inteira. E aí você já fala, pô, já limitou muito, né? E você conhece muita mulher que entra nesse mercado, né? Você vê, assim, que tem muita gente que realmente deixa de até se aproximar do segmento por causa disso? Podem notar, pode ser que não seja incomum de vocês terem uma amiga engenheira que é super qualificada tecnicamente. Ela fez vários cursos, ela está numa posição, às vezes, de um homem ganhando igual, mas um homem menos qualificado tecnicamente. Porque ela acredita que um curso técnico vai dar para ela a segurança e a autoridade para ela atuar. Mas o que vai dar isso, que eu chamo de alicerce,
é autoconfiança. Ela entender que aquele é o lugar dela e ela se posicionar como tal. Faz muito sentido isso. Aí a pessoa ela acaba querendo buscar mais qualificação técnica, e quando você vai ver o que ela precisa são outras coisas, né? Outras habilidades, gestão emocional, liderança de equipes, porque se você vai atuar com obra, você lida com muitas equipes, né? Desde a marcenaria até o pedreiro. Sim. Então, se ela não consegue gerir essas pessoas e gerir as próprias emoções, os próprios comportamentos, ela não consegue sustentar. Então, essa busca do conhecimento técnico, às vezes, é justificando. Quando eu tiver aquele curso técnico, eu vou cobrar mais, eu vou me posicionar, eu vou cobrar um salário justo. E não. O que vai fazer ela cobrar o salário justo é a autoconfiança, é o alicerce. Que aí isso vai vir de várias coisas, né? Desde o posicionamento dela, da autoridade e outros fatores também, né? Como que você define isso? Não sei se você define isso como pilares ou... Porque isso serve para qualquer pessoa, na verdade, né? Como diferenciação. Aqui a gente está colocando em relação à mulher, mas o homem também, né? Tem muito homem que é inseguro, que não tem confiança, que acha que não é capaz. E o que você criou, na verdade, é uma forma de você se sentir mais confiante, mais seguro, né? Sim. Porque é daí que vem o posicionamento e a autoridade para você realmente se colocar no lugar que você merece estar, né? Sim, exatamente. Nem sabia que homem inseguro é também. Não, eu acredito que sim, né? Eu acho que transparece menos, mas internamente eu acho que são seres humanos como... Sim, sim. Quando eu falo desse alicerce, né, que eu chamo de ativação do DI, que é a metodologia que eu usei em mim, que me ajudou nesse posicionamento de falar, ok, para a porta fechada e vamos seguir, são 3 pilares, né? Autoconfiança, poder pessoal e o feminino, para a mulher, tá? Autoconfiança, poder pessoal e feminino. Por que o feminino? Porque o feminino, dentro da obra, ele também traz uma potência muito maior para a mulher gerir. Então, imagina você... que eu chego aqui na mesa e eu não gosto de homem, não respeito os homens, eu acho o homem tudo bobinho. Eu vou chegar aqui e não preciso nem comunicar isso para vocês. Vocês vão sentir que eu sou uma pessoa que não gosta de homem. Eu falo mal de homem. Então, imagina uma mulher que ela não tem o feminino dela alicerçado, ela vai chegar no canteiro de obras, ela vai se confrontar com aquele cara que vai entender que há um choque, né? Homem com homem dá choque, né? A gente fala, são 7 leis universais, essa é a 7ª lei, que é a lei do gênero. Então, todo mundo tem o feminino e o masculino, né? Então, essa mulher chega na obra cheia de imposição, porque eu vou fazer acontecer, porque todo mundo tem que me respeitar, ela não vai ser respeitada, porque ela tá no masculino lá, e vai entrar em choque com aqueles homens ali trabalhando, né? Entendi. Então, quando ela aprende também a usar o feminino dela, que às vezes gerir a emoção dela, entender que ela precisa daquele homem, que ela precisa entender como que ele lida, como que faz, ajuda também nesse gerenciamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns dias atrás eu cheguei num canteiro para fazer uma entrega, né? E a gente teve que trocar de um profissional. Cheguei eu e meu engenheiro na obra. E aí esse profissional, ele não olhou para mim, ele só olhou para o meu engenheiro e começou a tratar com ele. Naquele momento, se eu tivesse querendo me impor, eu já teria gerado choque. Eu falei, não, ok, ele não perguntou quem eu era, deixei ele quietinha, fiquei no meu feminino, deixei meu ego lá embaixo, ele não precisa saber quem eu sou naquele momento, e aí foi. E aí, na entrega, deu um grande BO, e aí o meu engenheiro me chamou, né? Daí ele ficou olhando, porque daí no dia a dia na obra eu não tô, né? E aí ele chegou... Ele olhou para mim, o engenheiro me chamou, e aí ele falou, como que a gente vai fazer isso agora? E aí eu dei as coordenadas. Você vai fazer assim, assim, assim. Virei as costas e fui embora. No mesmo instante aconteceu, e a postura dele comigo mudou totalmente. Quer dizer, eu entendi a dinâmica dele, eu entendi que talvez ele não gosta de ser gerido por mulher, deixei ele ali, e no momento que eu precisei me impor, eu me impus. E tudo aconteceu. Você se posicionou e ele só entendeu isso. Puta, ela tá se posicionando aqui. Deixa eu ficar na minha aqui. Já vou ficar na minha. Não vai sobrar pra mim. Ela que manda. Então, entenda, né? Esse trabalho de autoconfiança também e de entendimento dos comportamentos é crucial para a mulher. Porque ela já veio a faculdade inteira, escutando o professor, fazendo piadinha. Ela já vai querendo se impor muito, colocar o valor dela na mesa. E quando ela entende que ela consegue brincar com isso e usar na situação,
ela se torna líder daquilo que ela faz. Porque senão é muito fácil também a mulher ela chegar já no ambiente de trabalho dela, na obra, já esperando alguma coisa para ela revidar, né? Esperando algo que vai dar errado. Tipo, já vão me desrespeitar, já não vão me tratar como líder. E aí você já cria meio que uma proteção ali que não vai dar certo, né? Porque você vai querer reagir de alguma forma, né? Eu acho que é igual você falou da questão para os homens também. Eu acredito também que muitos profissionais jovens que estão chegando, por exemplo, no ambiente de obra também, eles se deparam com essa insegurança. E às vezes, mesmo sendo homem ou mulher, ele tem que se posicionar para ganhar o respeito da pessoa ali, né? Então você tem que ter esse... Isso que você falou muito legal, Rodrigo, porque todos nós, todo ser humano, tá? A gente tem um sistema mental que se chama sistema reticular ativador ascendente. E ele busca na rua, fora, tudo aquilo que a gente acredita. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a gente agora decidiu construir uma cabana. A gente está falando disso antes de começar. Eu quero muito. Uma cabana. Não, vou dar outro exemplo. Vamos dar um exemplo de um carro. Decidi comprar um carro, vou comprar um carro vermelho que ninguém tem. Começo a pesquisar no Google, carro vermelho, entro no meu notebook, carro vermelho. Eu nunca vejo carro na rua, pois coloquei o pé na rua, aquele carro aparece. Já aconteceu com vocês? Comigo, eu tava procurando moto. Eu só vejo moto agora. A minha moto, então, eu acho ela... Do nada, tô passando e vejo minha moto. Não, ele fica apontando as motos que ele comprou na rua. Olha lá, moto igual a minha. Falo, o que você foca expande, né? Minha, exatamente, porque esse sistema que todos nós temos, é como se fosse uma secretária do nosso cérebro. Então, ela vai buscar na rua, no ambiente, situações, objetos, coisas que eu acredito como verdade. Então, se eu acredito que um homem vai me desrespeitar na obra, você vai procurar isso. A gente vai procurar isso. Entendi. E vai acontecer para se confrontar. E já aconteceu comigo no começo da carreira. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para uma obra ainda como estagiária, implantar BIM, só implantar BIM, né, levar código, etc e tal, eu fui com medo também. Falei, nossa, mas como que eu vou vestida para esse lugar? Como que eu vou me portar? E se alguém não gostar de mim? A primeira coisa que um cara me falou foi, eu não gosto de mulher na obra. A primeira coisa? Não gosto de mulher na obra. Falei, bom, e nesse vai ter período... Tô aqui, né? Nossa, que desagradável, né, velho? Puta que pariu, velho. Até eu fiquei desconfortável já. E aí pensei, bom, ele não gosta de mulher, ele não falou que ele não gosta de mim. Ele vai ter que lidar com isso, né? Vou continuar aqui fazendo meu trabalho e tá tudo certo. Mas aí, naquele momento, entendi que eu ainda tinha uma crença que homem não gostaria de me ver na obra, que não gostaria de mulher na obra. Então, a gente trata disso para depois conseguir ir para o externo e conseguir liderar, né? Liderar a equipe, liderar qualquer coisa que você for fazer na carreira. Você meio que tem que se desconstruir um pouco primeiro, antes de você enfrentar o negócio, né? Totalmente. Exatamente. Totalmente. E acho que, assim, uma diferença entre os homens e as mulheres, apesar de ter essa questão aí da autoconfiança, você tem que se posicionar, as mulheres têm a questão patriarcal, né, cultural aí, de ter que provar isso, né, ter que se provar, ter essa questão emocional envolvida ali. No caso do homem, como que eu posso explicar isso? Me perdi aqui no raciocínio. Na criação, o homem ele não precisa, ele já nasce com uma vantagem, você quer dizer, né? Exato, ele nasce com uma vantagem. Cultural, né? Só que, na prática, os dois têm que lidar com isso, com essa questão da autoconfiança, do posicionamento. O que nós, do outro lado da moeda, como homens, podemos fazer para receber melhor as mulheres dentro da obra, do canteiro, enfim? Como que a gente, para passar mais segurança para elas, né? Como prestadores no geral. Sim, nossa, a pergunta é bem legal, porque eu penso que o homem ele tem um papel crucial na inclusão da mulher. Porque, geralmente, nosso líder é homem, o chefe, meus primeiros chefes foram homens. Então, a inclusão dele é treinar a equipe que vai receber aquela mulher, o posicionamento dele. Eu faço muito inclusão de mulheres em consultoras que querem implantar ESG, e onde que a gente começa o treinamento? Com os líderes. Então, entrou uma mulher, ele vai treinar a equipe. Ele treina a equipe, fala que a mulher vai chegar e ele precisa proporcionar para essa mulher um ambiente seguro, um ambiente que ela possa perceber que, se eu sofrer algo, eu posso recorrer ao meu líder. Sim. Porque talvez ela ainda sofra, né?
é um papel crucial do homem fazer essa inclusão e se posicionar por ela. Eu vejo como muito importante, porque dos dois lados, homem e mulher, os dois podem ter problemas de posicionamento, só que a mulher vai ter mais dificuldades por conta da recepção de quem tá lá, né? Exato, depende do ambiente. Eu já falei muito com homens que eles sofreram por serem muito jovens, de ter que liderar uma equipe, serem jovens, aí foram confrontados porque eram muito jovens. Exatamente. E então acontece, porque são paradigmas, né? Ai, você é mais novo que eu, não pode estar numa posição, ou você é mulher, você não pode estar aqui, porque é um ambiente muito masculino. Então, quando a gente quebra esses paradigmas, a tendência é que a gente sofra esses confrontos, né? Você diria para os prestadores, então, para as pessoas ali, os homens em geral que estão atuando, que eles sejam mais receptivos à presença da mulher, pensando nessa questão toda que envolve, né? Exato. Emocional toda. E até quando a gente fala de mulheres, é muito comum, e eu falo isso muito para as minhas mentoradas, é muito comum a mulher ser masculinizada. Todo o processo. Então, você entra na faculdade, você já é masculinizada. A gente já tem que caber ali num ambiente mais masculino. Os meus professores, eu era também, na minha sala tinha poucas mulheres, eles puxavam muito. Então, eles sempre puxavam muito na questão de aprender. E aí eu sempre tinha essa preocupação, né? Eu falava para um amigo meu, como que eu vou lidar com esse monte de homem? Como que eu vou estar aqui no meio? E ele falava, calma, Krika, você agora é meu brother. Então você vira brother dos homens, né? Então a gente tem que cuidar, porque você também desvia o caminho da mulher. E entender que a gente pode estar nesse ambiente e continuar sendo mulher, porque nós estamos engenheiras, estamos arquitetos, somos mulheres em essência, né? Então, a gente não esquecer que a gente é mulher. E é isso a gente traz para o ambiente também. Então, tem uma mulher trabalhando na equipe montando móveis. Vai acontecer em algum momento. Você fazer com que a equipe entenda que ela é uma mulher. Na minha equipe, que era mista, né, homens e mulheres, nenhuma mulher carregava 50 quilos de cimento. Quem carregava era o homem. Então, quando ele via que a mulher ia pegar, que uma era bem fortuna, ele falava, não, você não carrega, eu carrego porque eu sou homem. Então, a gente não está ali para competir, né? Isso é equidade. É você dar oportunidade, mas dentro disso a gente continua com o nosso gênero. Porque dentro da questão da obra mesmo, que tem o lado da força física, aí isso cria algumas diferenças, né? Porque assim, no lado do escritório não tem diferença alguma, eu acredito, né? Mas no lado físico, talvez isso exista, né? Por isso que aí você consegue, na obra, diferenciar esse tipo de atividade ou não. Mas eu diria aí não é uma questão de diferenciação de gênero, né? Não. É por fisiologia pura, né? Tipo... porque se chegar o carinha magrinho, ela também não vai carregar. Exato. Exato. Então é saber quem é capaz de fazer aquele determinado trabalho, né? É isso aí, Cássio. E dentro do escritório, lógico, quando vocês têm equipe mista também, né, hoje. Então, entender as dinâmicas e nunca deixar que uma pessoa seja desrespeitosa, tanto homem como mulher. Eu já vi homens também, amigos, sofrerem assédio dentro do trabalho por serem muito bonitos, que é desagradável, né? Você está no ambiente de trabalho, né? Ali a gente está para trabalhar e não para, enfim, qualquer outra coisa. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta agora para você. O que você enxerga na questão do posicionamento? Como você divide o posicionamento para você conseguir passar isso para as mulheres, para elas realmente conseguirem se posicionar no meio do mercado de trabalho, né? Porque assim, você fala, beleza, eu preciso me posicionar. Mas Como? Como que eu faço isso? Pô, é extremamente difícil. Tipo, ir lá e falar, tô aqui? Tipo, não é algo que é feito assim de uma forma tão simples, né? Se posicionar. É uma coisa que, você precisa criar algo dentro de você, você precisa entender os pontos que você precisa melhorar. Como que você enxerga essa questão do posicionamento? Quando eu falo do posicionamento dentro da obra como líder, ou no mercado como líder, é entender o que ela tem de ferramenta, o que ela entrega e, principalmente, até onde ela é a parte dela que ela entrega e aonde é a parte do outro. Então, muitas vezes, as mulheres têm atitudes para agradar um cliente, por exemplo. Outro dia, eu atendi uma arquiteta que ela deu desconto para o cliente no momento do fechamento da administração da obra. Chega no final da obra, o cliente cobrou um sofá de R$20 mil. E ela se sentia desvalorizada. Isso é falta de posicionamento, porque ela não entende quem ela é, o que ela entrega, até que parte é dela, até que parte é do cliente. Provavelmente ela fez aquilo para ser amada, né? Para ser aceita, para ser boazinha. É um comportamento muito feminino. Então, ela falou sim para aquele cliente, o cliente pagou barato,
ficou no WhatsApp com ela 6 meses, imagina, trabalhando de graça 6 meses, fez as 2 visitas que ela cobrou, e no final ele comprou um sofá de 20 mil, e ela se sentiu desvalorizada. Quando você se posiciona, você fala não para essa situação. Você fala, não, o meu valor é esse aqui, se você não quer pagar, pode ir embora, vou ter outro cliente. Então, o posicionamento ele é mais você entender o que você entrega e até onde você vai e até onde você fala não. Entendi. Dentro do seu negócio. E aí isso pega muito forte, porque às vezes a mulher ela não se preocupa muito em se posicionar também por nicho, ou estar presente na rede social gerando um pouco mais de autoridade. Ela não cuida no momento de falar com o cliente, porque imagina, vocês também, né? A gente todos os dias lida com empresários. Empresária, a pessoa já, às vezes, é comprador de uma empresa. Então, ele está sempre acostumado a negociar. Se a mulher vai, assim, ombrinho baixo, que já calculou desconto antes para a reunião no fechamento de uma proposta, o que vai acontecer? Ela vai ter que dar o desconto para fechar, porque o cliente que está no outro lado faz isso a vida inteira, todos os dias, todo dia negociando. Ele já percebeu que ela está passível de dar um desconto, de aceitar qualquer proposta, porque ela está louca para fechar. Isso é perceptível, né? Sim. Então, o posicionamento, ele vem disso. É entender o valor, entender até onde ela vai, até onde o... Eu sempre falo, né? Quem está muito ocupada atendendo o cliente errado, não tem tempo de atender o cliente certo. Essa dói, viu? Vou te falar que realmente dói, velho. Não é fácil, não é fácil. Que é difícil dizer não, né? Por a proposta, né? Às vezes Não, é difícil dizer não pro dinheiro também, né? Pô, você tá ali com o cara querendo fechar, você vai falar que não, mas às vezes você tem que fazer isso, né? Porque senão você entra numa bola de neve, que aí depois você fica só patinando de um lado pro outro e você não tá crescendo o seu negócio, não tá desenvolvendo no longo prazo, porque você realmente não tem um foco claro, né? Eu acho que pro produto é diferente do serviço. Geralmente, quando você compra alguma coisa barata ou uma coisa com desconto, você já diminui. Teu valor percebido não diminui. Se você vai comprar um Samsung e um iPhone, você tem outra percepção de valor. Ou comprar uma bolsa da, sei lá... Gucci. A Gucci e uma da Arezzo eu vou bater, vou no mercadinho com ela, vou em todo lugar com ela. Da Gucci, não. Se tiver um desconto, é uma situação extremamente impossível, exclusiva de acontecer, né? Então, se eu estou oferecendo já um serviço com desconto, para mim, pelo menos acontece. Eu acho que naturalmente acontece para todo ser humano. A percepção de valor também cai, eu acho. Então, você não dá desconto. Não dou desconto. Olha lá, tá vendo? Não vamos dar desconto mais também na nossa empresa. Acabou o desconto. Acabou o desconto. Quem comprou, comprou. Não, agora a gente vai se posicionar. Escutaram os clientes. Acabou o desconto hoje aqui. Porque realmente, né, é muito fácil você querer ir pro lado do desconto, né? Porque aí, beleza, fica só uma questão de preço. E aí você nunca realmente sabe onde está o valor certo do negócio, né? Exatamente. A não ser, é um cliente que compra comigo há muito tempo, vai pagar à vista, tem desconto. Se não, aumenta o prazo, dá um bônus para a gente da engenharia, é muito fácil. Dá, sei lá, uma lista de material, dá algum serviço a mais para ele, agrega valor para não dar desconto. Lógico, tem aquele cliente que só fecha com desconto, né? Que é aquele que quer dar uma ganhadinha, aquele típico brasileiro, né? Mas também já é diferente, né? Porque aqui a Krika tá falando que ela não dá desconto, entendeu? Vamos supor que eu queira fazer um negócio com ela. Você já vai negociando, você já não vai perguntar, entendeu? Porque você já sabe que ela falou que não dá. Então você já fica até meio assim de perguntar, né? Eu lembro que uma vez eu tive um cliente e aí ele que pediu desconto, falei, claro que deu desconto, para pagar à vista. Esse aqui é o Pix, deposita, você tem 5% dele, dava risada, né? Super negociador. E ele falou, nossa, eu passo trabalho com essa mulher. Eu faço em 2 vezes, uma de manhã e uma tarde. Eu faço em 2 Pix. E aí esses dias eu tava indo viajar, embarcando, eu encontrei com ele sem querer. Ele gritou, essa mulher aí, ela não dá desconto. Tá vendo? Você ficou bem posicionada. Pra ele, pelo menos, ele nunca vai esquecer disso. Ele nunca mais vai me pedir. Ele fechou vários negócios depois comigo, nunca mais pediu. Já foi, como é que é? Treinado, doutrinado. É bom que a hora que ele te indicar, ele já te indica sabendo que não vai ter desconto. Né? E sabe que isso faz parte do posicionamento também, né? Quando a gente começa a empreender, geralmente no começo você não tem muito cliente, você quer ter mais cliente, vai quer agradar desconto, todo mundo, né? Vai agradar. Tudo que pede você faz, atende domingo, sabe? Eu já fiz isso. E eu lembro que uma das coisas que eu aprendi no começo da carreira, eu comecei a cobrar muito barato no meu projeto. Eu era estudante, ainda não tinha meu CREA, eu cobrava barato.
em dado momento, eu entendi que eu estava sendo conhecida já pelos meus colegas da engenharia, que tinham escritório, eu atendia projeto para eles, que eu era conhecida como a que faz baratinho. Ah, não. E isso aí é não. perigoso. Agora você que faz carinho. Agora, essa conhecida não dá de... Então, isso também é posicionamento no mercado, né? Existem várias lojas, né? Por exemplo, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas Pode. lojas de eletro que se posicionaram melhor preço, mais barato. O que aconteceu? Quebrou, né? Não, mas isso é verdade. Se você não tivesse também mudado o seu posicionamento, talvez você fosse até hoje a baratinha. E é difícil mudar depois que você tem uma história dentro da tua região, dentro do teu negócio, para você voltar é trabalhoso. Eu passei trabalho para cobrar mais caro Isso, depois. até como marca, né? É algo muito forte, assim, para sua empresa. Porque, assim, você deu o exemplo do celular, Samsung e Apple, né? São realmente as duas melhores. Mas se você olhar, por exemplo, a Samsung, eles vendem, lançam o celular. Aí dá 6 meses, você já tá acostumado que o preço vai cair tanto, e aí você pode comprar lá. A Apple já é tabelado. Tipo, não cai o preço, entendeu? Só cai quando lança o outro, e se você quiser, você compra mais barato. Então já é algo que tá enraizado na marca. Aí a gente já sabe, né? Você não vai conseguir. Você não vai chegar lá, entrar na empresa e mudar tudo que eles fazem da noite pro dia. Então, ou você se adapta ou não. O que não. você faz também vai refletir na sua empresa. Exato. Né? Porque aí essa imagem vai passar para sua empresa também, que vai ser a empresa que faz isso. Exato. E com o tempo, igual ela falou, as pessoas vão falando. Muito da indicação ainda funciona. Então, a Krika faz baratinho, vai lá nela, confia. Que é bom e é barato. Ela me deu desconto. Então, fala que você me conhece, que ela vai dar para você também. Então, rola esse papo mesmo. Então, é muito perigoso. verdade. E você conhece muitas mulheres empresárias, né? Quais são os desafios que essas empresárias têm hoje no mercado? É mais em relação à venda, em relação à entrega, em relação à dificuldade mesmo de ser homem, ser mulher no mercado? O que você enxerga estando em contato com tantas mulheres donas de negócio hoje? Tem 2 perfis, né? Tem aquele perfil da empresária que começou, ainda está sozinho, tem uma equipe que ela ainda faz tudo. Tá. E tem uma outra que já está com escritório, expandindo. A que está mais no começo, geralmente a grande dificuldade é o posicionamento, ela cuidar do marketing, cuidar da rede social, do dia a dia do negócio, porque ela ainda não entende que ela precisa delegar para crescer. Tá. Acho que é o grande desafio. E as que já têm equipe, é sempre a questão da expansão e aí ter aquele momento que você já tem mais clientes que você se posiciona. Ou você aumenta com o preço que você tem hoje, ou você posiciona e cobra mais caro. Então, é sempre um grande desafio para elas ter essa transição. Entendi. Do próximo passo. Entendi. E hoje a mulher ela não tem muito onde buscar esses espaços para ela se desenvolver, né? Tipo, a Once ela começou isso como? Tipo, você percebeu que estava carecendo disso, e aí na sua própria empresa de engenharia, porque tudo é Once, pelo que você trouxe, né? Você criou esse espaço já para trazer mulheres empresárias. Como que você fez essa mudança? Então, essa mudança foi gradual. Quando eu estava na minha primeira empresa, eu já gerava conteúdo no YouTube, já falava um pouquinho de empreendedorismo, mentalidade, como que expande a parte de posicionamento. E aí, quando esse desejo de educar, ele cresceu, eu formatei isso em formato, primeiramente, mentoria. Então, ela foi uma mentoria individual que eu fazia para as mulheres que chegavam, queriam entender. E depois a gente criou uma plataforma que é o Portal W. Então, quando ela entra no Portal W, ela acessa todo o conteúdo de marketing para construção civil, a mentalidade de uma empresária, como ela delega, como que ela contrata, toda a parte de elaboração de projeto, como ela vende valor antes do preço, que isso é muito importante, principalmente para quem quer expandir. A gente sabe que a gente tem que cobrar o justo. E aí ela encontra, todo mês a gente tem um encontro online, onde ela encontra também para a gente trocar ideia, fazer network, porque a gente fomenta também negócios entre nós ali na plataforma. Ah, entendi. Porque às vezes ela não atende o cliente na totalidade. E isso é um grande perigo, porque o cliente ele não quer ir lá na GD comprar um móvel da cozinha e se ele quiser fazer o quarto, ele vai ter que procurar outro. Não, ele faz tudo lá, completo. E na construção civil a gente tem uma amplitude muito grande de frentes. Então, projeto de arquitetura, topografia, projeto de engenharia, execução, são coisas muito diferentes que às vezes uma pessoa não vai atender na totalidade. E eu entendi nesses 10 anos de construção civil que se você atende o cliente na totalidade, você tem um cliente muito mais
recorrente. Você vende para ele mais vezes, ele vai continuar ali com você mais tempo. Então, lá na plataforma, ela consegue também montar esse ecossistema do que ela não faz, uma parceira vai fazer. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E uma das coisas que fez meu negócio também crescer tão rapidamente, o primeiro negócio, foi justamente ter esse posicionamento estratégico com parcerias. Então, quando eu abri o escritório, eu abri ele como projeto e execução. Eu queria foco nele com execução. Era o que eu queria fazer. Então, de forma totalmente intencional, eu não coloquei uma estagiária de arquitetura lá. Eu só tinha projetos de engenharia. Então, quando surgia um cliente de arquitetura, eu chamava uma parceira para desenvolver comigo esse projeto. A gente desenvolvia juntas. E aí, em contrapartida, como ela não executava a obra, a gente lá no final executava. Então, era um fechamento perfeito. Ela entrava, a arquitetura a gente já estava junto com a engenharia, a gente fazia os projetos de engenharia e ia executar. Então, quando a gente ia executar, a gente já tinha o projeto em mente, já era natural, a gente não ficava ali naquele trabalho de descobrir o que tinha sido concebido ali. Então, era um fechamento perfeito. Então, isso que eu também passo para elas, criar esse ecossistema para atender na totalidade. Porque realmente é um diferencial hoje você entregar mais para o cliente, né? Hoje todo mundo quer algo mais prático, mais simples, que, não vou ter que falar com 10 fornecedores também ao mesmo tempo, né? E acho que você alavanca também as empreendedoras, né? Porque você falou, na sua totalidade você atende melhor, mas falou também que uma das maiores dificuldades das empreendedoras são delegar. Né? Então, quando você tem essa rede de parceiros, fica muito mais fácil você delegar. Você tem pessoas de confiança ali, né? Exatamente. E que você não precisa gerenciar, porque ela já tem a dinâmica delas. Só é um alinhamento que vai ter de expectativa, alinhamento de ponto de vista, e ela fica mais livre para o que importa, que é o comercial, né? Querendo ou não, você acaba criando ali um contexto que a galera faz negócio junto, né? Que é, é ótimo, você tem confiança nas pessoas, você conhece a empresa, tudo mais, né? E acaba impulsionando todas elas também a gerar mais negócios, né? Também. Exato. E para tudo, né? Às vezes o cliente quer algo que ela nem faça. Vamos supor, o cliente tem uma loja e precisa de um AVCB, que é um alvará do bombeiro para abrir a loja dele. Ela não faz, mas ela indicar para o cliente dela uma pessoa de confiança dá muita tranquilidade para o cliente também. Eu lembro que esse cliente que eu encontrei no aeroporto, que ele ri de mim que eu não dou desconto, olha só como eu conquistei esse cliente. A gente tinha feito um orçamento de projeto para ele e ele tinha mais 2 orçamentos. Eu sabia que o meu estava o mais caro. E ele é do Rio de Janeiro, estava abrindo uma loja em Florianópolis e ele falou... E um dia a gente tinha combinado de se retornar para saber como estava a proposta. Ele falou, bom, creio que o teu valor é o mais alto, eu estou com mais 2, mas sinceramente eu ainda não fechei porque eu não estou conseguindo ninguém para executar essa obra para mim em Floripa. E aí eu falei para ele, não se preocupa com isso, eu vou te indicar uma executora de obras que vai cuidar de tudo para você, vai trazer mão de obra, vai trazer eletricista, gesseiro, tudo, só não se preocupa com nada. Ele fechou a proposta no mesmo dia, pagou mais caro. Porque ele não estava buscando um projeto, ele estava buscando uma loja aberta. São coisas diferentes, né? Quando a mulher também entende isso, o que ela entrega... O valor dela também aumenta. Entendi. E ele fechou na hora e fechou vários negócios depois justamente por isso, porque ele se sentia seguro em estar totalmente amparado para abrir a loja. Tanto que ele entregou a chave para ela, voltou no dia da inauguração. No caso, você entregou um valor agregado maior para ele, né? Não foi só apenas aquele projeto que estava ali, né? Exatamente. E pelo fato de eu ter essa parceria, por confiar no trabalho dela, por já ter visto obras que ela tinha feito, ela é excepcional, detalhista, e até hoje ele me agradece pela conexão, porque ele fez outros negócios com ela depois de execução, reparo, reforma, várias coisas. Então, é muito legal isso, a gente entender, e às vezes a gente tem medo, né? Não vou passar aquele cliente porque depois ele vai sumir. Não, indica, porque ele vai voltar. É interessante isso, porque é o posicionamento tanto, você tem que ter noção do que você está entregando. Se você está entregando menos, mas também se você está entregando mais, né? A gente geralmente só se cobra porque acha que está entregando menos. Mas às vezes a gente já está fazendo algo melhor e não está dando o devido valor para aquilo, né? Não enxerga que vale realmente, né? Exatamente. É entender teu cliente, né? Às vezes um cliente de marcenaria você está montando, terminando a casa dele. E sei lá, tá um fio aparecendo. Você esconde aquele fio para ele na tua marcenaria, às vezes é um trabalho mínimo que teu marceneiro vai ter. Você conquista aquele cara. Sim. Né? Nessa entrega na totalidade. Eu penso muito nisso.
A gente nem falou da parte dos aeroportos, né? Verdade. E eu quero perguntar, porque é algo muito curioso, né? Ela tá falando de lidar com o cliente comercial, né? É. Fazer obra de loja em outra cidade, né? Eu quero entender, porque é algo... A gente nunca falou com ninguém aqui que fez obra de aeroporto. Então, como que você entrou nesse negócio de aeroporto e como que funciona? Conta um pouco pra gente. Eu entrei nesse negócio em 2019. Eu tinha uma arquiteta que era parceira do escritório, ela fez um projeto dentro do aeroporto de Florianópolis. Aham. E foi minha primeira obra, na época ainda tinha a Woman Engenharia, e comecei a atender esse cliente. E aí começaram a surgir, nesse trabalho bem feito, eu sempre brinco, né? Na obra do aeroporto eu tinha 2 clientes, o cliente e o aeroporto. Então, quando a gente entrou para fazer a obra do aeroporto, gente, é muito complexo. É surreal a complexidade. Você faz curso para entrar, você faz curso pra pegar a obra, tipo... Você faz curso para pegar a obra. Começa aí já. E é com data marcada, hora marcada, e aprende todas as complexidades que acontecem nos bastidores deles. E eles também são monitorados o tempo inteiro com tudo. E aí fiz essa primeira obra. E anos depois, a Zurich, né, a empresa que administra o aeroporto de Floripa, ela começou a me indicar sempre para outros clientes, sempre outros, vamos fazer outra proposta aqui, vamos fazer juntos, e foi me indicando. E aí isso foi crescendo. Então, eles começaram a me indicar em Vitória também, que também é a Zurich. E aí esses clientes que eu conquistei nesses 2 lugares, que abrindo lojas em outros lugares, foram me levando também. Então, a Fraport, né, que é a concessionária que hoje atende Fortaleza e Rio Grande do Sul também eu atendo. E eles vão me levando para esses lugares, crio relacionamento, um trabalho bem feito e toco esses projetos também. Como que são essas obras no aeroporto? Tipo, dentro do aeroporto é aonde? É dentro. Aí, o aeroporto ele tem duas camadas, né? A parte de fora, que você vai levar... tua noiva foi viajar, você leva tua noiva até ali. Agora é esposa, né? Você leva tua esposa até ali. Ali para dentro você entra com o ticket da passagem, Sim. né? Ali para dentro é uma outra dinâmica. Então, lá fora é mais tranquilo. Tá. É uma obra comercial com mais regras. E aí você tem que passar a equipe pelos lugares, tem que ter procedimento de tudo e... Passa pelo raio-x. Toda hora que você vai passar, você tem que passar pelo raio-x? Toda hora que eu saio e entro, é como se eu fosse embarcar de novo. Caraca, velho, que dor de cabeça. Eu fui agora viajar e eu passei com uma garrafinha de água. Que era uma, Foi barrada. Era uma garrafinha de água da Nike, mó bonitinha, velho. Aí a gente passou pelo raio-x e o cara falou, viu, essa garrafinha Tava aqui. vazia, né? Aí eu falei pra ele assim, posso tomar água? Ele falou assim, não, se você quiser, você tem 2 opções. Você sai, pega a fila de novo, ou você joga a garrafa fora. Aí eu falei, então joga a garrafa fora, porque a fila de novo eu não vou pegar. E eu fico imaginando só qual que é a burocracia no lugar, né? Porque ali eu demorei uns 30 minutos pra pegar a fila. O pessoal pelo menos pode furar a fila pra passar pra trabalhar? A fila a gente fura, mas às vezes a gente precisa abrir portas dentro dessa área de embarque com material. Então a gente tem que acionar a segurança. Às vezes a segurança demora 30 minutos, às vezes 1 hora. Entendi. Então é tudo muito demorado. E é noturno, né? Também. Toda a parte de obra acontecer, barulho, é sempre noturno. Então é muito complexo. É muito desafiador no dia a dia também. Porque imagina, você já está à noite com a equipe. Geralmente o cara que está à noite, ele também trabalhou de dia, ele está cansado. Uhum. E é preciso esperar 1 hora sentado, às vezes em pé, para poder entrar. Então tem uma questão burocrática de segurança muito forte. Então, líderes das equipes têm um crachá que tem acesso, mas ainda assim só os engenheiros responsáveis conseguem acompanhar. E tem todo um trâmite interno. Imagina, pô, um Pablo Escobar ali passar no meio da obra ali com um martelão nas costas, é tranquilo, pô. E é tudo. Aí você faz lista do que entra, lista do que sai. E como que gerencia cronograma de uma obra dessa? Porque qualquer BOzinho que dá, fudeu, né? O cronograma... Você tem que ficar 1 hora na fila para atravessar o raio-x. Não, o mais complexo não é nem... Assim, você até acostuma com esse time, né? Você já vai mais cedo porque sabe que tem que esperar 1 hora para a porta abrir para você poder entrar. Mas o mais complexo, assim, você não pode esquecer de nada. Você não pode esquecer um pacote de parafuso. Comprar. Porque onde é que você vai comprar de madrugada? Você ficar saindo e voltando. Saindo e voltando é 1 hora. Né? O espaço que você anda, às vezes, é muito longe, até estacionar, até entrar.
Então, ela é muito mais complexa no sentido de organização. Você não pode Logística é esquecer de foda. nada. Quando você chega na obra, você já fala pra todo mundo, viu, ó? Ninguém com garrafinha de água aqui, entendeu? Vocês vão passar pela imigração agora. Não seja o Rodrigo. Se o cara não tem muita paciência, coitado, ele vai sofrer. Ah, não, mas legal. É. E você acha que é mais fácil ou mais difícil do que outro tipo de obra, essa de aeroporto aí? Ela é mais complexa. Bem mais complexa. Você não chega a hora que você quer, você não trabalha a hora que você quer, tem toda a questão de acesso, curso. Então, por exemplo, para o cara entrar comigo, vamos supor que ele precisa entrar para fazer um trabalho amanhã. Hoje ele já tem que ter a credencial dele pronto, o crachá dele pronto. Sem o crachá ele não entra. Tá. Então, eu preciso antecipar que amanhã eu preciso desse cara na obra. Então, eu faço o credencial 2 dias antes. Então, é um planejamento muito mais afunilado. Se você é uma pessoa organizada, você pode pegar esse tipo de negócio, né? Se você não é, esquece. Se Esquece. você quiser dar jeitinho, esquece. Foi Não por vai isso dar. que você começou a receber várias indicações, que eles viram que você era bem certinha com os procedimentos do aeroporto e tudo mais, e aí eles viram, não, essa aqui dá pra confiar, pode fazer Sim. no aeroporto aí que não vai dar problema. Sem dúvida. E uma das coisas que eu sempre falo para todos eles que eu chego, né, fazendo projeto, às vezes eles pedem alguma coisa em projeto que eles não pediram e no meio do projeto eles estão pedindo para colocar. Eu sempre falo, eu estou chegando na casa de vocês, então eu vou tirar meu calçado. Né? Então, eu vou tirar meu calçado para entrar. Porque eles também são super cobrados, são observados o tempo inteiro. Então, às vezes, eles até fazem vista grossa. Ah, não, entra com essa ferramenta aqui, eu anoto ali a caneta. Mas eu sei que é uma vista grossa porque eles também são auditados e monitorados. É bem complexa. Mas é gostoso, é bom. Mas eles pagam bem? Tem que pagar bem, né? E, ó, eu não dou desconto também. E não dá desconto, esse é o mais fácil. Mas tem um ponto interessante que a gente estava conversando aqui antes do episódio, que é a questão do cliente, né? Porque a obra em si, eu acredito que a do aeroporto deve ser milhões de vezes mais complexa do que qualquer outra. Mas o cliente, no lidar com o cliente, você tinha comentado que lidar com o cliente comercial talvez seja mais tranquilo do que o residencial, né? E essa é uma opinião diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. Para engenharia, eu vejo que é muito mais tranquilo a obra comercial. Agora, todo mundo que faz obra residencial vai abandonar a obra. A gente pergunta porque todo mundo fala o contrário. Porque a obra comercial, o custo é apertado, tem que ser rápido, tem que ser à noite, e ela gosta. Eu gosto porque é menos emoção. Então, geralmente, o cliente comercial ele te entrega, tá aqui o contrato, tá a chave, vou chegar uma semana de inaugurar. Geralmente é assim, é muito mais fácil no dia a dia. Ele não vai querer mudar um ponto de água, ele não foi para casa cor e viu um revestimento, agora vai querer trocar tudo. Não, aí você tem razão, aí não tem como negar. A Hoje obra é mais controlada, né? é mais controlada. O projeto tá redondo, é isso. E eu acho que também nem pode ficar mudando por causa do aeroporto. Então acho que é uma vantagem do aeroporto, não é? Você fala, não pode porque isso aqui não vai passar pela imigração. Não vai passar. Polícia Federal vai barrar ali, não vai dar. Tudo, até o tipo do granito que tem na soleira, não é ele que define o aeroporto, já tem um manual que a gente tem que seguir. Aí é maravilhoso, pô. Vocês acabaram de descobrir meu segredo. Por isso que é bom. Tipo, Agora, tem que ser dessa pedra, desse jeito. não, e agora beleza. pega uma obra de escritório que o cara quer ali e fala, não, mas eu quero em 15 dias. Aí não dá. Aí não dá. Para marcenaria é mais complexo, né? Porque é rápido. Não, realmente tem essas diferenças. O cliente também, quando ele está construindo para ele, talvez ele também não tenha uma preocupação com preço um pouco maior, mas aí dependendo do tipo de negócio que você está buscando no lado comercial, você também consegue encontrar bons clientes, né? A gente sabe que tem muito cliente no lado comercial que quer te apertar até o final, né? Que vai ser no prazo, no preço, mas aí, você também tem que entender qual é o cliente ideal. E em residencial também tem cliente bom e ruim, né? Acho que dos dois lados tem os bons clientes, né? É saber filtrar também, né? Sim, e se posicionar, entender qual que você quer atender. É. Né? No caso, você chegou até a criar uma unidade para isso, para atender aeroporto ou não? Como que funciona hoje na sua empresa? Você ainda faz esse tipo de obra? Sim, faço o projeto, né? Então, o projeto. Toda a parte de projeto atendo. Então, todos eles já têm um padrão. Por exemplo, Fraport tem um padrão. Então, Fortaleza, Rio Grande do Sul, mesmo padrão. Zurique hoje tem Florianópolis, Vitória, agora pegou Macapá. Então, segue o mesmo padrão, muda alguma coisa muito pontual de bombeiro, que é mais regional, às vezes Anvisa, que é mais regional, mas é muito, muito fácil de atender, que já está ali. Por isso que é bom nichar também. Eu defendo muito que a pessoa que atue com a empresa tem um nicho.
Às vezes no começo você faz obra, faz projeto, faz laudo, faz tudo e no fim não faz nada. Aham. Então, quando você nicha, você também consegue ficar naquele ambiente, naquela literatura, naquelas regras e performar muito mais rápido, muito melhor num projeto. E é muito normal a empresa de reforma que faz tudo, né? É impressionante. Quando até eu vejo umas assim, eu falo, pô, faz iluminação, faz hidráulica, faz elétrica, faz ar-condicionado, gesso, demolição. Você olha e você fala, mano, você faz tudo, velho. É impressionante, né? É o pato, corre, nada e voa, nada bem. Nenhum dos três ele faz direito. Mas hoje vocês atendem cliente comercial também ou fogem? Atende. Atende? Não, a gente entende. A gente não prospecta exclusivamente clientes comerciais. A gente não né? se posiciona como, porque quando a gente entra nessa briga de preço, assim. Então o pessoal costuma esfolar bastante. A gente entra em algumas concorrências, né, que a gente fala, mas geralmente acaba sendo por preço. Né? Tipo, tem 3 empresas lá, eles olham alguma coisa ou outra. Qualidade nunca é vista nesse caso, né? Não. É o preço. É um investidor que olha lá de cima e só olha o preço. Ah, Ele não te conhece. sim. Então tem alguns casos que é mais difícil. Então a gente não se posiciona, a gente pega a obra, tipo, tem um cliente que fez a casa dele, mas tem uma obra comercial. Aí a gente faz normalmente, mas a gente não fica atrás das obras comerciais por essa porque dificuldade. ele já conhece o trabalho de vocês, já sabe que é bom e acaba fechando, Isso, a gente pega bastante comercial assim. E tem algumas construtoras tal que são parceiras, que aí a gente tem já trabalhos de mais longo prazo. Que a gente faz área comum, salão de festa, salão de jogos. Aí sim, é um trabalho comercial mais tranquilo. Mas pra é gente. aquilo da relação também, o tomador de decisão já conhece. Sim. Então O fica mais tomador de fácil. decisão ele não já vai conhece há olhar o mais de 10 preço. anos, já tá olhando tudo. Ele não olha mais o preço. Ele olha a proposta, já tentou fugir da gente por preço, teve problemas e voltamos e ficamos como únicos. Esse é o melhor cliente. Né? Que ele vai dar aquela fugidinha daí volta, né? Sim. Fala, "Ih, não deu certo." Às vezes é até bom fugir um pouco. Só tem que torcer pra não dar né? Vai que o cara é mais barato e é bom também, né? Tô brincando. É. Mas assim, a gente vê que... Eu até tava falando antes do podcast aqui, né? Tem muitas pessoas de sucesso que vieram aqui já no podcast que no começo da carreira, ela sempre começou atendendo tudo. Só que aí foi passando por um processo onde ela foi afunilando o caminho, nichando um pouco mais e entendendo isso, né? Porque também no começo, você não consegue nichar assim de cara, né? E vai se conhecendo também. Tipo, se a gente for falar na prática mesmo, não dá, né? Não dá. E até mesmo essa questão de obra residencial versus obra comercial, a gente vê também que muita gente que faz sucesso começa a virar investidor depois, né? Né? Tipo, o cara não pega nem o residencial, nem o comercial. Ele faz a obra dele, E vende pra ele alguém. vende, que aí realmente não precisa lidar com ninguém, né? É meio que assim, você precisa encontrar o seu cliente ideal, né? Talvez não no começo do seu negócio, mas você se preocupar em deixar isso cada Mas vez é mais até claro, bom né, pra você. No começo é bom fazer um pouco de tudo, porque você vai ganhar experiência. E Você até sabe o que falar você assim, quer e o que você não quer, né? tipo, eu não quero passar por essa situação, eu quero passar por essa, eu quero esse cliente, eu quero aquele. Então você vai aprendendo. Só não pode durar muito esse começo, né? Senão você fica a vida inteira Às aí. vezes dura nesse- pra sempre. Senão eu vou começar a te chamar de ó o baratinho ali, ó. Ó o baratinho ali, ó. Mas essa tua visão é maravilhosa, Cássia. Eu penso isso também. Você experimenta e aonde tem mais abertura, mais cliente, mais facilidade, você vai direcionando. Agora não dá para a pessoa a vida inteira fazer tudo e não ter parceria e não delegar, não conseguir distribuir esse cliente, né? Vira muito refém. Foi o Bidarra que falou isso pra gente também, né? Ele falou, é nicho, né? Um alto padrão é melhor? Não. Ele falou, eu não atendo alto padrão. Eu prefiro atuar nos populares porque eu vendo todo dia. E vendo o mesmo tanto que o cara que vende no alto padrão. Ao Então invés é de nicho, vender uma tem casa, ele vende 15 apartamentos no mês. Tem um nicho, né? É o que a Krika falou. Ele se entende, ele se conhece, ele se posicionou, ele entende que aquilo é a potência dele e ele foca naquilo. Ele falou, eu não gosto de ficar 3 meses sem vender e depois fazer uma venda alta. Eu gosto de vender todos os dias, então eu vou ficar nesse nicho de mercado aqui e ajudar quem precisa. Não é que você quer ir para outro padrão, vai. Não é que você vai ganhar mais dinheiro do que eu, é só nicho. Se conheça primeiro, né? Antes de... Sim, isso é o primordial, se conhecer, porque e a gente está num momento de muita comparação na rede social, né? Todo mundo, você vê lá alguém aparentemente fazendo sucesso, fazendo dinheiro com um nicho, aí você quer seguir. E às vezes não é o teu caminho, não é o teu movimento. Às vezes a fazer pessoa nem aquilo. tá fazendo de verdade. Ela só tá fingindo. É recorte, né? Recorte da vida perfeita. Eu ainda contei isso Sim. outro dia. Eu fui pra Floripa num evento do Cindy, que eu sou embaixadora. Aí na volta eu perdi meu voo.
perdi meu voo, falei, Maria, compra uma passagem. Estava R$3.000 uma passagem de Floripa a São Paulo no mesmo dia. Louco. Falei, não vou pagar, vou de ônibus, pode comprar. Ela, tem certeza? Falei, tenho, pode comprar uma passagem de ônibus. 12 horas, Floripa a São Paulo. Falei, aí eu postei, né, no evento, linda, maravilhosa. A volta, depois de 12 horas eu não postei. Então a gente se confunde muito também com o que a gente vê. Isso é muito perigoso. Não, concordo. Você falou um negócio agora, eu vou mudar um pouco o assunto, mas é porque eu lembro do evento e eu achei muito legal. Você falou sobre ressignificação de dinheiro, né? E eu vejo que tudo isso que você traz de posicionamento, enxergar o seu valor, também tem muito a ver com isso, né? De como você lidou com o dinheiro durante a sua vida. Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu achei muito interessante lá no evento. Vamos falar sobre... Viu? A pessoa que não dá desconto fala sobre dinheiro. Não, né? Na realidade, a gente tem muita coisa para ressignificar em tudo que nós somos, né? Isso vem muito da mentalidade que eu gosto de ensinar para as mulheres. Por quê? Tudo que a gente a gente aprendeu de algum lugar. A gente aprendeu do nosso pai, da sociedade, da comunidade que a gente está. Então, se eu cresci numa comunidade cristã, eu tenho palavras cristãs, comportamentos cristãos. Se eu nasci numa comunidade consumista, eu vou ter um padrão consumista e assim por diante. Então, o ressignificar o dinheiro, na minha vida, ele foi muito forte, principalmente no empreendedorismo, porque quando eu comecei a empreender, eu comecei a perceber que todos os meses eu fazia aquele X faturamento, tinha aquele X faturamento, pagava minhas contas, tinha um valor lá que eu conseguia investir em abrir um escritório, investir em um curso que eu queria melhorar. Eu percebia que o dinheiro ali não ficava comigo, ele não se multiplicava, né? Então o dinheiro vinha e ele saía. E aí, em dado momento, eu já tinha escritório, já tinha crescido bastante, estava com uma equipe gigante, 5 obras rolando, e eu já estava com um incômodo sobre dinheiro. Eu percebia que o dinheiro não ficava, não se multiplicava de fato. E aí fui pagar meus funcionários numa sexta-feira, fui pagar a Rosângela, que limpava minha casa em Floripa, passei um Pix para ela, daqui a pouco ela manda uma mensagem para mim. Queria que você me pagou o ano inteiro? Eu falei, não, te paguei o dia de hoje e tal. Ah, não, porque você não passou R$120, você me passou R$1.200. E aí aquele dia caiu a ficha, assim, abriu uma porta minha mental, eu falei, opa, eu tô me livrando do meu dinheiro. E eu comecei a entender que outras dinâmicas eu me livrava do dinheiro. Então, eu recebia o dinheiro, eu não tinha algo para multiplicar ele. Eu deixava ele ali, vou investir num curso, vou fazer uma viagem, vou fazer um network aqui, vou viajar. E aí eu comecei a entender por que eu tinha esse padrão. E como eu vim de uma família muito humilde, no interior de Santa Catarina, eu tinha um padrão de não ter dinheiro, me livrar do dinheiro para pertencer. Isso é uma visão sistêmica. Seria um papo bem profundo, um podcast bem profundo sobre isso. Então, eu tive que ressignificar o dinheiro e ressignificar que eu pertencia à minha família, mesmo fazendo dinheiro. Caraca. E é muito complexo isso, eu vejo até muitas empresárias também passando por isso. Eu sempre brinco, né? Não adianta você empreender, ter seu negócio, ter seus clientes, aí dar desconto, paga todas as contas, no final do mês sobra R$8,50. Né? Paguei tudo, que bom, mas sobrou R$8,50 na conta. Ela não vive, não faz uma viagem e às vezes acaba se tornando uma refém de vou estudar, vou trabalhar, vou crescer meu escritório, ok. Mas existe uma vida por trás também. Existe uma viagem que você queira fazer, levar teu filho para uma viagem, né, tua família. Então, eu comecei a trazer essa visão, porque eu passei por isso, de entender por que meu dinheiro não multiplicava. E quando eu passei a olhar para isso, ressignifiquei isso, de entender, não, eu pertenço mesmo fazendo dinheiro, e é muito complexo, porque quando eu decidi ressignificar, eu lembro que num almoço de domingo, eu fui almoçar com os meus pais, e aí entrou um assunto de dinheiro na mesa do almoço. Olha lá. Olha lá, presta atenção. E aí meu pai falou assim, não, tá tudo bem, aquele terreno lá, vou manter assim, ele tem um terreno lá que ele queria construir e estava sem dinheiro para construir. E ele falou a seguinte frase, eu prefiro ter amigos do que ter dinheiro, porque às vezes quem tem dinheiro não é legal. E eu falei, dali que vem essa crença, talvez isso foi repetido. E eu falei, pai, mas eu tenho dinheiro, eu sou legal. E eu lembro que ele ficou em choque, eu também, porque eu falei isso de uma forma muito intuitiva. Ele não estava esperando. Nem eu. Tipo, quebrou um
quebrou uma porta, uma barreira ali. Porque às vezes a gente repete coisas tanto tempo que se tornam verdade pra gente. E às vezes você nem repetia, só o fato deles repetirem ali no E ambiente. não é por mal, isso né? enraizou, Falou uma né? frase normalmente, assim. Só que é uma frase que é quase um fato. E aí, se você escuta isso e toma como verdade, meio que, querendo ou não, fica enraizado em você isso, né? Exatamente. Então a gente tem que, eu sempre falo para as minhas alunas, perceba aquilo que se repete. Tudo que se repete é um padrão, um paradigma que você tem mental. E aí eu lembro que comecei a estudar um pouquinho sobre lei sistêmica do dinheiro, entender a dinâmica do dinheiro, e aí eu comecei a fazer todo boleto que o cliente pagava, todo o dinheiro, tudo que entrava no meu negócio, eu pegava 10% e me pagava. E às vezes eu ia me pagar com aqueles 10% que eu ia poupar para uma conta da multiplicação do dinheiro, eu chamei ela assim, eu não tinha nem dinheiro suficiente para pagar o aluguel de escritório. Eu falava, não, então eu vou fazer mais dinheiro para conseguir pagar o aluguel que vence daqui a 5 dias. Isso foi me forçando a entender uma dinâmica diferente do dinheiro. Isso acontece para tudo que a gente tem de paradigma que acontece. Então, entrou um valor na conta, 10% sai, vai para uma conta da multiplicação. E é lógico que depois você vai estudar, né, como investir, ou enfim, ou fazer outras coisas com esse dinheiro. Porque o dinheiro, ele também, tem gente que coloca dinheiro numa conta para emergência. O que vai acontecer com esse dinheiro da conta da emergência? Vai vir uma emergência. Vai vir. Então, é entender essa dinâmica, qual o nome que eu dou para minha conta e eu tiro. E aí, quando eu comecei a me pagar primeiro, que é tirar esse dinheiro, e eu dava um nome, às vezes eu queria reformar o escritório, o dinheiro que eu vou reformar o escritório. Então, eu ia tirando e fazendo. E eu fui ressignificando isso. E foi trabalhoso, tá? Foram 7 anos de entender, eu ia perguntar fazer. como foi esse processo para você realmente conseguir fazer isso. Porque eu acho que todo mundo tem um quesinho disso dentro de você, né? Porque, assim, é difícil você ter os pais que tiveram educação financeira no nosso contexto de hoje. Hoje em dia, até que parece que tem um pouco mais disso, de educação financeira. Mas é muito difícil desconstruir isso, né? E tem um outro. Tem o lado de merecimento, tem um monte de coisa. E até gostaria que você trouxesse um exemplo mais prático do que você fez ao longo da sua vida, porque, assim, acredito que não foi nesse almoço que foi essa virada de chave e depois dessa frase mudou tudo de repente, né? Acredito que foi um processo ali. O que você fez ali? Teve terapia, mentoria, teve, enfim, o que for. Sim. Então, foram 7 anos que eu comecei a intensificar. Para você entender, quando eu comecei a empreender, eu colocava uma lista de coisas que eu precisava melhorar. Marketing, vendas, comunicação não verbal e gerenciamento de recurso. Quando eu ia escrever dinheiro, eu nem conseguia escrever a palavra dinheiro. Eu fazia Sério? Isso é foda. eu fazia assim, RS e o grifinho do real. E aí eu para isso eu olho depois. E comecei a estudar sobre dinheiro, e mesmo estudando sobre dinheiro, investimento, podcast sobre dinheiro, como economizar significativamente, não tinha o retorno. E aí eu entendi que eu precisava olhar para o meu paradigma sobre dinheiro. Então, comecei a olhar para esse paradigma. Então, no dia que meu pai falou, isso quebrou um paradigma, eu consegui romper. Depois disso, eu comecei a trabalhar merecimento também. E aí, por exemplo, eu ia numa loja de calçados. E eu queria um tênis, vamos supor, um Nike, Air Nike. Tá na moda agora, eu quero um tênis desse. Eu nunca comprava o que eu queria. Eu comprava o mais barato da loja. E eu comecei a perceber que isso também era um padrão. E eu comecei a quebrar. Não, eu vou comprar o que eu quero. Nem que eu tenha que fazer uma parcela a mais, mas eu vou comprar o que eu quero. E aí você vai rompendo o merecimento. Você vai no restaurante, você não olha o lado. É muito simples, parece, né? Mas Não, é muito difícil. De E verdade, É muito difícil. Eu tenho isso até Muito hoje, difícil. de merecimento. E é aos poucos. Então você vai percebendo. Outro dia eu estava falando com uma amiga, ela estava muito braba porque ela foi lavar roupa. E eu já tinha dado essa mentoria de dinheiro com ela. E ela falou assim, nossa, eu fui lavar roupa e coloquei R$16 na máquina e a máquina não ligou. Eu tive que pagar de novo. E ela estava preocupada com esses R$16. E aí eu comecei a observar um outro padrão. Você não se preocupa muito com o que você gasta, mas a maneira que você gasta. Então, se eu comprei R$600 num tênis, R$1.000, paguei R$1.000 num tênis, eu vou comprar e não posso ficar com o sentimento de, esse dinheiro vai fazer falta. Outra coisa, empreendedoras, acontece muito. Recebi um boleto, recebi um valor lá, eu tenho um boleto que vence dia 15 de dezembro. Eu já guardo esse dinheiro que entrou agora para o dia 15.
Eu não estou confiando no meu potencial de fazer mais dinheiro também. Então, essas pequenas coisas. Verdade. É normal, né? Você fala, pô, não, vou deixar aqui já guardadinho aqui. Não guarda. Porque naquele momento você tá tomando uma decisão. Então você já tá falando pro seu cérebro, ó, não vai fazer mais nada, porque eu já tô guardando aqui. No fundo, tranquilo. você guardar já é o ato Já de, é- pô, eu vou garantir porque pode ser que não tenha. E aí já é um negócio que afeta a sua confiança. Isso, Exatamente. né? Você não vai... Diretamente. E aí, lógico, a gente tem grandes players que falam sobre isso. Vou falar nomes, né? Natália Arcuri, por exemplo. Aham. Ela ensina a economizar papel higiênico. Gente, a gente tem que aprender a fazer mais dinheiro. Mais dinheiro, mais recurso, porque mais dinheiro é mais vida. Então, quanto mais valor você entrega para o teu cliente, mais dinheiro você recebe. Porque você está servindo mais, fazendo mais, o dinheiro vem. Ensinar a economizar o papel higiênico é escassez pura, né? velho? E é muito do brasileiro isso, né? Não, e pior que é foda agora, porque me deixou numa contradição aqui fodida. Porque a mulher, ela ensina educação financeira e ela meio que tá ensinando escassez, por um lado, né? E aí isso afeta a confiança da pessoa, a autoestima dela, pra ela, pô, confiar que ela vai fazer mais dinheiro pra ela conseguir investir. Não que, pô, você tem que gastar um monte. Economizar o papel higiênico é você reforçar ainda mais a escassez, né? Sim, não você se imagina. livrar dela. Deixa eu ver, uma dobrinha, duas. Pô, Pô, daqui sacanagem, dá pra dobrar velho. na metade. Folha tripla não, somente folhas duplas. Não, se eu comprar tripla, vira 3 rolos em um só. Não, e o que a gente tá falando não é pra você pegar todo o dinheiro que você ganha e gastar com o que você quer. Não, exato. É uma linha tênue. Se aí, você já fez isso, economiza sim no papel higiênico. Vamos ter Porque você responsabilidade precisa aí, se né? organizar. Vamos ter Né? A responsabilidade. questão é você se pagar primeiro, né? É, Pegar os 10%, guardar e viver com aquilo lá. E se não tá dando, filho, arruma mais dinheiro. arruma mais dinheiro. Vai fazer exatamente. qualquer outra coisa. Então, para quebrar esse paradigma, eu fiz bastante. Eu estudei muito tempo constelação familiar, né? Tenho curso. Uhum. Então, constelei muito dinheiro. Fiz muita terapia nesse sentido, mas as maiores quebras são no dia a dia, nesse inconsciente. Então, se pagar primeiro, fazer mais dinheiro, então servir mais, entregar mais para o cliente. Depois, ter mentores. Então, ao invés de você ficar errando, investindo dinheiro no teu negócio em lugares errados, tenha mentores para te ajudar. Eu tenho mentores até hoje, eles me ajudam muito. Às vezes quero fazer investimento, eu vou perguntar para eles. Será que eu invisto nisso agora? Será que vai dar certo? Porque eu também já investi muito dinheiro em dado momento no negócio que não retornou. Isso é comum. E aí, ter essa dinâmica de entender o que você, quando você paga, quando acontece alguma coisa, qual é o teu sentimento quando você paga, se você é grato. Então, eu passei, por exemplo, todo mundo que eu pago de prestador de serviço, parceiro, eu sempre agradeço. Estou pagando, você vai retornar. Então, é o sentimento que você tem com relação a isso. E é um trabalho de se investigar de onde eu vim, o que eu falo sobre dinheiro, o que eu penso, como eu lido com o meu dinheiro. Que dinheiro não aceita desaforo, né? Também, vou sair gastando. Não vai funcionar. Não é sobre isso. É muito sutil, né? E a gente às vezes ignora porque tá no dia a dia, né? Você vai acabar pagando coisa, recebendo dinheiro e tudo mais. E aí se você vai carregando, porque muitas vezes não era o seu negócio que tava com problema, né? Tipo, o negócio poderia estar dando certo. Você tava vendendo, tava fazendo projeto, mas não tava sobrando dinheiro na conta. Mas não porque você não era uma profissional boa, mas porque você não tava enxergando o valor daquilo, não tava sabendo lidar com aquilo de verdade, né? Exatamente. E cuidar muito com quem a gente anda, né? Todo mundo fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Não. Nós andamos com a média das 5 pessoas que nós somos. Foda. Nós somos a média das 5 pessoas que nós somos. Então, se eu quero me tornar uma empresária e quero ser melhor, eu preciso me melhorar. Eu preciso melhorar meu ponto de vista, o que eu falo. Quantas vezes a gente vai num churrasco final de semana que os amigos vêm falar, pô, tá difícil, né? O mercado tá caro, a gasolina subiu. E mesmo que você fale, só para concordar, para não ser o chato, positivista, você já tá concordando. Não pode concordar? Não pode concordar, velho. Não pode Nossa, concordar. vira uma discussão. Velho. Fala, nossa, que sede, vou ali pegar uma Coca-Cola. Aí sai. Porque senão pra você acaba até aceitando que realmente tá ruim, né? Indiretamente ali. Eu lembro que uma vez O eu empresário peguei... adora falar que tá ruim, né? Adora. Se fazer de coitadinho, pô. Eu lembro que semana passada... eu... Massagear o ego, né, pô? Tá difícil. E às vezes nem tá. Às vezes nem tá ruim. Não. É um padrão da conversa que se puxa, né? Semana passada, quando eu cheguei em Vitória, eu entrei no Uber e o cara falou assim, de onde você é? Eu falei, não, sou de São Paulo. Então, tá difícil, né? Eu falei, difícil o quê?
a crise você não tá vendo? Eu falei, não, eu não tô vendo crise nenhuma. Pra mim tá tudo maravilhoso. O cara já até aumenta o som aqui. Vou parar de conversar. Acabou o assunto, né? Ele não falou mais Pior que nada. até a conversa fica engraçada, né? Porque tipo, é tão natural você concordar e falar, tá difícil. Não concordo. Porque é muito mais fácil, né? Você concordar e falar, tá difícil. E acaba a conversa até, né? Porque você fala, não, mas não pode. Aí às vezes você lembra daquele prato de que você pagou R$60 no aeroporto, que era o que tinha pra comer ali na hora que tinha que pagar. Você lembra das coisas que você pagou e não queria, você pagou mais caro e você nem queria pagar. E eu já cortei a conversa assim, foi muito engraçado. Ele acabou o assunto, eu fui bem quietinha até o final do lugar. Mas isso, putz, por isso que eu pedi pra falar, porque ficou marcado em mim no evento esse momento, quando você falou disso, porque eu falei, pô, muito pouca gente fala sobre isso e é algo que tá na vida de todo mundo. E se você ignorar, você vai continuar ignorando pro resto da sua vida, entendeu? Exatamente. Eu falo muito isso para mulheres, que para mulheres é mais complexo. Para o brasileiro já é complexo. A gente foi educado, assim, cristianizado no começo, né? Mas a mulher, ela é ensinada. Você não precisa cuidar do teu dinheiro. Teu marido cuida. Você não precisa trabalhar. Teu marido trabalha. E às vezes você vai trabalhar, você não consegue enriquecer. Existe uma diferença entre trabalhar para pagar boleto e trabalhar para enriquecer. Existe uma diferença tênue. E a vida, ela é no simples, são os detalhes. Como você age, como você se comporta. Então, quando você entende que você só está trabalhando todo mês e ganhando o suficiente para pagar boleto, tem alguma questão aí. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma do lucro, né? No Brasil, quando a gente fala de lucro, parece até um crime, né? Tive lucro. Ninguém fala de lucro aqui. Nossa, mas lucro? Nossa, não. Tá ganhando em cima dos outros, né? Tá ganhando em cima dos outros. Essa frase, exatamente. Essa frase, Rodrigo. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma também. O lucro, ele é necessário para eu pagar o meu sistema aqui de fazer projeto, para eu fazer uma viagem, para eu fazer uma viagem na minha vida pessoal também. Por que não? Quando eu faço mentoria com as mulheres, elas colocam lá, no que vem quero ter escritório, quero ter uma equipe, quero ir na FECOM 2024. Eu falei, ok, e sua vida pessoal? Onde fica? A gente acaba esquecendo, fica só naquele mundo do empresarial, mas a gente precisa viajar, precisa ter recurso para isso também. O profissional é só um reflexo do pessoal, né? Um reflexo. Então, se você não tá bem, não tá com as suas questões tratadas, vai refletir incessantemente no dia a dia profissional. Né? Exatamente. Imagina você fazer um projeto, uma obra sem lucro. Chegar lá no final, você não tem uma rentabilidade. É lógico que é frustrante e chega um momento que você acha, não, empreender não é para mim. Não é que não é para você, é que você tá só trabalhando para sobreviver. Isso é bem perigoso. Legal. Krika, como que você enxerga assim, o cenário atual do mercado imobiliário em relação às mulheres? Você acha que vem melhorando? Em que aspectos isso vem melhorando ou não também? Eu penso que vem melhorando muito. Comparando isso a 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar, o espaço ele já está muito maior e hoje a gente já tem mulheres mais conscientes de realmente ser mulher e que a inovação na construção civil é a mulher no canteiro de obras, é a mulher no dia a dia, é a mulher na negociação. Então, as mulheres elas estão percebendo essa potência. E eu sempre comparo as mulheres na construção civil como uma viagem que eu fiz uns anos atrás. Eu fui para o deserto do Atacama e cheguei lá, era um cenário inóspito, né? Tudo parecia que eu estava em Marte. E uma pessoa me falou assim, Krika, tem aqui perto um oásis no meio do deserto. E no outro dia eu fui, quando eu estava quase chegando nesse lugar, tinha uma plantinha assim, com uma flor cor-de-rosa linda, muito bonitinha. Eu lembro que ainda tirei foto e falei, é isso que é ser mulher na construção civil, porque a mulher entrou, ela tentou se camuflar ali no masculino, se masculinizando, entrando num padrão, às vezes sendo muito ríspida, muito dura, esquecendo a identidade dela. E hoje é o momento dela voltar a ser mulher, voltar a se destacar justamente por ela ser mulher, pelo feminino e contribuir, porque de homens, de masculino, a construção já está cheia. Então, a diferença é a mulher se posicionar pelo feminino dela, pela diferença que ela pode trazer e, lógico, agregar isso aos homens, ter o apoio deles também e crescer juntos. Eu acho que faz todo sentido isso, porque realmente cada um consegue ter o seu papel. Todo mundo tem o seu espaço,
Mas dá para ter o seu papel com suas características mais fortes, cada um com sua característica mais fraca também, né? E unir isso em prol do melhor para o negócio. Acho que a grande luta é todo mundo ser você mesmo e ter o mesmo espaço. E poder atuar da sua forma. Né? Sim. Não precisa ser outra pessoa só para ganhar respeito. Sim, e às vezes a mulher ela leva isso muito para a vida pessoal também. Eu já tive mulheres que acabou o casamento porque ela era muito masculina em tudo. E o homem, ele tá... Vocês vão confirmar isso que eu vou falar agora. O homem é doido para ajudar uma mulher. Você anda na rua com uma sacola na mão, o cara, você fala, segura minha sacola que eu preciso mandar uma mensagem. Ajudo, quer mais alguma coisa? Ele pergunta, ele tá louco para ajudar. E na obra a mesma coisa, quando a gente entra numa obra e fala, me ajuda a tirar minhas coisas lá do carro, que eu trouxe uns fios, são pesados. Ele tá louco para ajudar uma mulher. Ele tá louco ali para contribuir, para carregar peso, para mostrar que ele é útil ali também. Então é uma prática que eu faço bastante dentro das mentorias também, dela entender que ser vulnerável, ser mulher também tem a sua potência. Tem a sua força, né, no caso. E é muito grande essa força também, eu acho. Exatamente. É como se fosse mesmo até o papel do pai e da mãe, né? Como se a gente fosse falar assim numa família, né? Se todo mundo quisesse ser o pai, todo mundo quisesse ser a mãe, ia faltar alguma coisa, né? Pra criança. Ela não ia ter alguma coisa ali, né? Que ia ficar faltando. Exato, a gente não pode misturar esses papéis tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. A gente ainda tem diferenças, não dá para burlar isso. Porque que ontem ainda vi um documentário que 40% das mulheres em grandes topos de liderança estão tendo burnout. Por quê? Porque elas estão o tempo inteiro ali lutando, se posicionando no masculino. Tendo que se provar todo dia. Tendo que se provar. E às vezes quando a gente vem para esse papel mais vulnerável de falar, não, eu preciso de ajuda, carrega esse peso, para mim não dá, não estou dando conta. Voltar para esse feminino é muito mais leve para ela, porque ela consegue ser ela sem estar nesse papel de sempre a fortuna, que dá conta, que faz acontecer. Às vezes, colocar-se num degrau abaixo é muito mais válido. Lógico que é desafiador, eu falo por conta própria, né? No dia a dia você está ali gerando pessoas, gerando equipes, às vezes você tem que estar mais na energia da execução, mas no dia a dia você tem que voltar também a ser mulher quem você é, de fato. Eu acho que é um movimento que começou, já deveria ter começado há muito mais tempo, muito mais forte. Acho que nós, homens, temos um papel extremamente importante na disseminação disso. E acho que fica aí pro pessoal de casa, né? O que vocês, como homens aí do outro lado, podem fazer para receber melhor, né? Como complementar as mulheres, o que você faz de ruim, que, puta, tem certeza que tem uma mulher que faz muito melhor que você. Então, receba isso de braços abertos, né? Sim, sim. Acho que é todo mundo entender e realmente aceitar, porque todo mundo tem o seu espaço. Exato. Né? E enxergar o seu valor, realmente. Eu acho que isso ficou muito claro aqui pra mim também hoje, né? Todo mundo tem o seu valor, né? E você vai entender ele no decorrer da sua carreira também, né? Exato. E autoconfiança, né? Eu queria te perguntar, Krika, a parte da ONCE mesmo, como que funciona para as mulheres que quiserem se aproximar e estar perto desse movimento que vocês criaram também para tá quebrando seus paradigmas, se desenvolvendo também, quer se inserir nesse ecossistema? Sim, a gente tem uma rede social chamada @SomosONCE. O ONCE é WONCE. Então pode entrar lá na rede social, a gente tem lá uns links, dependendo, se estiver na região de São Paulo a gente tem encontros presenciais, se estiver mais longe, quiser acompanhar a gente online também, a gente tem a comunidade dentro, que é uma plataforma, e lá tem bastante conteúdo já que a gente já formulou para quem está começando a empreender, para quem já empreende, precisa dar um passo a mais, tem bastante conteúdo, eu chamo de o Netflix da empresária da construção civil, então tem tudo lá. Ao invés de ficar ouvindo o documentário no final de semana, assiste lá e performa melhor dentro do negócio. E agora a gente quer largar um outro conteúdo que vai falar justamente sobre prosperidade, sobre enriquecimento. Legal. Eu acho que você fala bem disso. Deveria explorar mais mesmo. Vamos explorar mais, trazer essa mulherada, quebrar esses paradigmas. Muito legal. Para todo mundo aqui, até pra gente, né? Acho que pra mim também, todo mundo tem esse negócio da família. Alguma coisa você acaba puxando de errado da família. Não tem jeito, né? Você pode amar seus pais, mas se você não... Praticamente tudo que tem de errado aí, velho, foi da família que puxou. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Se não parar pra dar uma avaliada, meu, puta, vai até o final da vida. Então, meu... Se você não avaliar, você vai fazer a mesma coisa com seu filho. Vai passar pra ele, na verdade. E a gente tem a responsabilidade de ser melhor que os nossos pais também, né? Porque querendo ou não, pô, eles colocaram a gente aqui pra gente conseguir dar um passinho além, né? Eu acho que a gente tem um pouco dessa responsabilidade também, né?
Tem, melhorar como ser humano, né? Eu sempre falo, né? As perguntas, elas são catalisadoras de mudança. Então, quando a gente pergunta, o que eu preciso melhorar? Se eu estou repetindo uma coisa e toda vez se repete algo na minha vida, o que eu preciso melhorar nisso? E aí você tem uma escolha, né? Ou você vai estudar, melhorar, ou você continua repetindo infinitamente aquele processo. E quando você tem um entendimento de algo que se repete, que você quer melhorar, a mudança começa ali. Que você quer melhorar, quer se reposicionar, e em qualquer área da Começa vida, na consciência, né? Começa na consciência. Começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Exatamente. É o primeiro pilar, né? O comportamento. O que você tem de comportamento que te impede. Eu lembro que quando eu comecei, é bem engraçado isso, mas eu tenho dislexia, então minha mente ela anda mais rápido às vezes que meu raciocínio. E eu sempre tive língua bem presa, né? Fiz, enfim, fono por muito tempo. E eu sempre tinha muita vontade de comunicar, mesmo na época da UOMA. E eu ia gravar vídeo, eu era muito ruim gravando vídeo. Eu errava, minha linha de raciocínio não fechava por causa da dislexia. E aí eu ia assistindo os vídeos e ia melhorando. Eu assistia os vídeos e ia melhorando, e melhorando, e melhorando. Então, tudo também onde é teu bloqueio é onde está a tua maior graça no futuro. Tudo. É onde é a barreira que você precisa ultrapassar para chegar no outro lado. E vai te dar... Isso está dentro dos pilares do poder pessoal, né? O poder da execução. Quando você faz algo que te é uma barreira que é difícil transpor, te dá um poder pessoal grandíssimo. Eu vi uma frase, não lembro de quem foi agora, acho que era do Pedro Sobral. Ele fala que o seu maior sucesso mora depois da linha do cagaço, da sua linha do cagaço. Verdade. Que todo mundo tem a sua linha do cagaço, você tem alguma coisa ali que você quer fazer, que Mas você você tem tá um com medo medo de fazer, e que você fica assim até incomodado, e você não tem que fazer aquilo, porque tá ali do outro lado, né? E aí isso ninguém vê porque não é mensurável, mas você tá aqui no nível de consciência, você vai para outro, então vai doer passar essa barreira. Então, se é para baixo, ok, você já está acostumado. Agora, tudo que você for fazer de diferente, imagina, agora vocês querem abrir a GD no exterior, vai dar medo? Vai. Então, tudo que é além do que é o natural para mim, vai dar medo. Mas eu posso tocar essa unidade. Tá bom? Fica tranquilo. Vamos fazer então. Agora eu tô mais seguro, agora eu tô mais tranquilo. E é isso, é fazer aquilo que dá medo, com medo mesmo, muitas vezes. A gente passou essa linha, né, fazendo o programa. Porque a gente não é também. comunicador. Exato. Nunca fomos. Então, a gente falou, vamos fazer, vamos. E aí, beleza, vamos ver. Os primeiros episódios, a garrafa de uísque inteira pra fazer, né? E nossa saúde Agora não ia a gente aguentar. agora a gente toma aguinha. 30º episódio tava morrendo já. E era péssimo, né? E era ruim, Começo né? era péssimo. Mas é verdade, né? Tem que realmente ficar reavaliando e tentando melhorar, porque realmente. Se você tá fazendo algo que tá te dando medo e tá te colocando esse desafio interno, é porque tem é mais uma coisas. coisa boa, Sempre né? tem mais Vai coisas vir também, coisa né? boa, né? Tipo, sempre agora já tem algo novo também, que a gente tá com medinho de fazer também, mas, pô, tem que ir lá, né? Não tem jeito, tem que ficar passando por essa linha toda hora, né, na sua vida. Exato. Depois que você decide fazer algo, é muito difícil não conseguir. Quando você decide, vou fazer. Você contou isso antes da gente começar, né? Decidi, vou fazer e chegou o recurso. Sempre vai ser assim. Decidir fazer. Às vezes você achou que ia tirar recurso do teu bolso, ia perder tempo, vai chegar alguém para te ajudar. E nem foi do seu bolso. Eu lembro que o primeiro evento maior que eu fiz, que vocês participaram como patrocinadores, e eu falei, eu sou bem espiritualizada, falei, Deus, eu não sou uma mulher de eventos, eu sou uma engenheira, o senhor não se esqueça disso. E aí eu decidi fazer maior, porque até então a gente fazia 10, 15 mulheres numa sala de reunião, uma coisa bem intimista. Todos os recursos vieram, as pessoas que ajudaram a fazer o evento, que entendiam mais de eventos que eu, vieram. Então, tudo é providenciado. Às vezes é só uma decisão de fazer. Tudo que você pede pra Deus acontece. Toma cuidado, né, que você pede. Às vezes vem até a mais. Geralmente demais. vem a mais. É isso. Legal. Foi um aprendizado hoje, né? Gostei muito. Deu uma ressignificada aqui. Eu só fiquei ouvindo, nem falei muito. O cara Fiquei aprendendo. Você olhava pro Cação no episódio, ele tava assim. ressignificando a vida dele aqui, ó. Esse negócio dos 10% eu vou começar amanhã.
Deus. Os preços da empresa subiram 10% a partir de amanhã. Olha lá. Já chegou a mensagem aqui, acabou o desconto, galera. Não tem mais desconto. O Rodrigo nos Estados Unidos executou o merecimento. Executou. Como é que foi? Você desfrutou? Não, assim, ó, eu executei um certo lado, mas eu tive sim que ficar lutando pra, tipo, putz, será que eu mereço isso ou não? Porque assim, você pega um carro mais legal, você fica meio assim, você fala, pô, será mesmo que eu mereço isso tudo, né? Então, assim, eu aproveitei muito, mas ainda fica umas pulguinhas ali, tipo, sei lá, se é uma síndrome do impostor, que negócio que é esse? Que fica ali, né? Mas eu fico trabalhando pra, não, tem que aproveitar, não posso ficar pensando nisso. Porque você pensa, não, os outros vão olhar, vão achar que eu tô ostentando, que eu tô não sei o quê, que não sei o que lá. E se você entra nessa linha, ferrou, entendeu? Porque, meu, você já fica meio mal, você não aproveita direito, e aí... Você só fica pensando, aí você vai pagar a conta, você fala, meu Deus, $150, um jantar, você fala... Isso é quase perigoso. R$1.000. Aí Até eu falei, mesmo não vou ficar negócio... convertendo não, porque senão dá uma agonia. Mas, tipo, quando passou, né? Sim. Eu até brinquei, eu falei, a gente arrumou uma dívida pro resto do ano, agora eu vou ter que pressionar o Rodrigo e a Lilian lá pra vender. Agora não dá mais desconto também, vai melhorar. Agora isso. eu não dá mais eu desconto, não vou então poder já dar aumentou desconto. o faturamento automaticamente aqui. Não vou poder dar mais desconto, vou poder pagar a minha dívida. Mas a gente pode fazer outro podcast depois falando só sobre mentalidade, ressignificação e tudo mais, porque eu acho que dá um bom papo isso também, né? Vamos, já topei, vamos fazer. Adoro esse tema. Fechou. Bom, eu queria pedir então para a Krika deixar uma mensagem final para ir para a audiência, para as mulheres também que acompanham o nosso podcast aí até hoje, né? Vou olhar para aquela câmera? Pode Fala olhar com para ela, elas lá. fala direto no olho. Então, mensagem final para quem acompanhou. Eu gosto muito de usar o exemplo de uma fogueira. Quando você acende uma fogueira, você acende uma brasa, você coloca numa fogueira e aquela brasa vai acendendo todas as outras. Então, no dia a dia, se você escolheu empreender, escolheu dar a cara a tapa, ir para o mercado, não é para ser morno, não é para ser mais ou menos, não é só para ganhar o suficiente para sobreviver. É para ser brasa, queimar na tua vida e com energia e também ser brasa na vida das outras mulheres, brasa na vida das outras pessoas, incendiar, incentivar para todas crescerem juntas. Boa. É isso aí. Maravilha. Foi boa, hein? É isso aí, vamos deixar o Insta da Krika aqui, também Isso. da Once aqui na descrição, né? Quem quiser Isso. acompanhar e estar mais perto delas também, é só procurar aqui embaixo. E se esse episódio ressignificou algumas coisas na sua cabeça, manda pro seu amigo, manda pra Compartilha pra sua com quem amiga, você pra sua gosta. mulher, pra sua esposa. Manda pro seu cliente, não tem mais desconto. Essa parte todo mundo vai Acabou. compartilhar. Não, coloca no comentário aqui, não vou dar mais Não desconto. vou mais dar e desconto. ponto. Já começa ressignificando aqui nos comentários pra gente. É isso aí. Todos os comentários, não vou mais dar. Hashtag não dou mais desconto. Podem Não comentar. dão mais desconto. Boa. Boa. É isso aí, foi mais um episódio. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Tchau. galera. Tchau. Valeu. Obrigada.